Jeremias capítulo 1. Vamos ler do versículo 4 ao 11. Quem achou, diga amém. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 11. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Senhor Deus e Pai, nos usa para falarmos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nós já Te adoramos, sentimos a Tua presença. Fala com a Tua igreja agora, Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há no Teu sangue, Senhor. Que a Tua igreja possa ser edificada. A Tua palavra, ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração humano, Senhor. Nos fortalece e nos usa, Pai, que a voz possa ser minha, mas a palavra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu queria começar falando sobre as nossas desculpas. Nós achamos às vezes que nós não podemos, não conseguimos, não somos, e às vezes nós arrumamos desculpas para assumirmos algumas responsabilidades, quer seja na vida espiritual ou na vida secular. Nós arrumamos desculpa, nós achamos, e principalmente aquelas pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Quando ela vai fazer qualquer atividade, em qualquer lugar, logo ela diz: mas eu não consigo, eu não posso, eu nem vou tentar. Eu já ouvi até de jovens, que eles dizem: mas eu prestar um vestibular para medicina, mas nunca que eu vou conseguir, eu não posso, eu sou de família pobre, eu não sou inteligente. E às vezes as nossas desculpas, elas podem nos prejudicar muito. Então queria introduzir com esta palavra, mediante um diálogo que o próprio Deus teve com Jeremias, e chegando ao profeta, que era até então garoto, e ele disse para o Senhor: olha, o Senhor está me chamando. Deus estava falando para ele, que estava capacitando, que Deus estava dando algo sobrenatural, que estaria com ele, e que desde o ventre da mãe, antes de ser formado, e eu vejo a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, os atributos de Deus em ação. Ele diz para Jeremias: olha, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, já te chamei. Eu acho que só por isso aí eu já não falaria mais nada, já ficava quieto. E eu creio que o Jeremias tinha noção que era Deus que estava falando com ele. E Jeremias ali, ele começou a falar algumas coisas, algumas desculpas. Primeira que ele usou, ele diz: eu não passo de uma criança. Provavelmente Jeremias tinha em torno de 13 a 14 anos, mas havia um costume judaico que eles consideravam 15 anos o menino um homem. Então o próprio Deus diz: não diga que tu és uma criança, não digas que tu és uma criança. Então Jeremias ainda meio que questionou, tipo:
eu sou criança, eu não tenho condições de assumir isso aí que o senhor está, essa tarefa tão pesada para mim. Teve uma outra pessoa também, um outro garoto que teve algo semelhante com Deus. Só que esse garoto, esse menino que tinha de 8 a 12 anos, 13 anos, era o Samuel. Ele também foi chamado por Deus, como foi Jeremias, ainda menino. Mas só que Samuel, você conhece a história, ele não entendia. Ele pensava que era o profeta que o chamava. Ele corria até o profeta Eli, e o Samuel dizia: não te chamei. Por várias vezes isso aconteceu. Mas de repente, quando ele foi orientado, o profeta diz: olha, quando você ouvir essa voz de novo, você vai falar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim foi. E o menino com 8, 9 anos começou ali, recebeu um grande legado da parte de Deus, uma unção tremenda, que foi profeta, sacerdote e rei. Voltando para o profeta Jeremias, eu vejo que, na verdade, Jeremias, ele não estava dizendo assim que ele não queria, mas a capacidade dele, a capacidade para assumir um cargo daquela envergadura. E às vezes, irmãos, isso acontece conosco também. Eu sempre fico com o pé atrás. Essas pessoas não vai muito, ela não cresce muito, nem Deus pode usar, porque sempre ela acha que ela é alguma coisa. No caso dele, ele achava que era criança. Tem pessoas que pensam: eu não estou preparado para isso. O próprio Jeremias estava dizendo, mas ele diz: mas fui eu que te chamou. Olha só, vamos seguir aí na versículo 7. Porém disse-me o Senhor. Ele estava contando a história, ele que estava falando. Porém disse-me o Senhor, versículo 7: não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás tu, e o que te mandar falarás. Então ele diz: eu vou falar com você, você não vai falar qualquer coisa, eu vou falar para você e você vai falar. E assim mesmo ele questionava ao Senhor, e ele diz no versículo 8: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você já pensou Deus aparecendo desta forma? Um Deus todo-poderoso que nos conhece antes da fundação do mundo, antes de ser gerado. Eu sempre digo que Deus sabe o nosso CPF, sabe o endereço, sabe as nossas debilidades. Deus nos conhece, irmãos. Eu sempre digo aqui também que às vezes a gente fala: eu conheço fulano de tal com a palma das minhas mãos. Você não conhece a palma das suas mãos. Você não conhece o marido ou a mulher que você tem, você não conhece. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele é poderoso e tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Ele conhece todas as coisas. O reino dele é sempre eterno, ou seja, não tem passado e nem futuro. Ele está. Como nós ouvimos esses dias, e eu sempre digo isso, que nós nunca somos, nós estamos. O único que é o eu sou é o nosso Deus. É o Deus que chamou Jeremias, é o Deus que está aqui nesta noite, é o Deus que sabe onde está a tua dor, é Deus que te chama pelo teu nome. Ele te conhece e sabia que você estaria aqui nesta noite. Por isso você está o adorando e você está ouvindo a palavra dele, dizendo: não há nada impossível para mim. Ainda antes que houvesse de eu sou, diz o profeta Isaías 43:13, ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso que Ele é digno de honra, digno de glória. Esse culto aqui estava maravilhoso, não estava? O louvor, você gostou? Então, mas é para Deus, não é para você, é para Ele. Se chegou com cheiro suave, que maravilha, porque quando o louvor sobe e a graça desce. Jeremias não tinha esse conhecimento. Ele estava na verdade com medo da responsabilidade de assumir um cargo dessa envergadura diante de Deus. Isso secularmente também é verdade. Às vezes a gente abre uma porta e nós ficamos com medo, porque é algo muito grande para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho. Não é não.
Se Deus chamou, se Deus fez, vai, encara, porque o Senhor é contigo. Às vezes Deus levanta um para ser um profeta, levanta um para ser um pastor, levanta um para ser um administrador, levanta um para ser um prefeito, presidente da república. Ele levanta, e se ele falar vai, faz, como ele levantou homens como Davi, que era o menor da casa, que ninguém dava nada para o Davi, ninguém esperava para comer, as pessoas já iam fazer a mesa e ele diz, eu não vou comer, diz o profeta Samuel, enquanto não trazer o Davi aqui. Deus chama pessoas do nível do Davi para colocar no trono, porém tem um processo. Tudo você precisa aprender. Quer crescer? Tem que aprender. Quer crescer? Tem que ter experiência. Do nada as coisas não acontecem. Pastor, então eu estou sossegado, então vai com esse negócio para lá, então vai ficar na tua. Mas se tem alguém aí que anseia as coisas novas, anseia coisas grandes, coisas maravilhosas, Deus está falando com você. Porque tem pessoas, Deus conhece, e Ele sabe que ela pode e que vai fazer. E aí o outro pergunta, por que ele? Por que ela? É porque ele pode contar com aquela pessoa. Ele pode contar com você. Dê um glória a Deus aí forte. Amém? Ele pode contar com você? O nosso Deus é isso, irmãos. Eu fico apaixonado por esse Deus de Jeremias, que vai falar com aquele garoto. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo que eu escolhi. É Deus que escolhe. E às vezes nós arrumamos desculpas, eu não posso, manda outro. Eu estou lembrando aqui de uma festa, que um senhor, Deus mandou convidar as pessoas, convidou pessoas dignas, ou pessoas bem-sucedidas. Cada um arrumou a desculpa. Eu não posso, porque eu tenho que experimentar uma junta de boi, eu comprei. Eu vou ver um sítio, outro eu vou fazer não sei o que, eu vou sepultar o meu pai, eu vou fazer isso. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, vai nos becos falados, chama todos, vai nos bairros, traga para minha casa, para que a minha casa se encha. Tem pessoas dando desculpa demais, irmã Estelita, dando desculpa demais. E Deus está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te exaltar, eu quero fazer coisas grandes, porque eu te conheço antes de você nascer. Que coisa forte esse negócio, né? Que Deus me conhece antes de nascer. Que coisa forte. Eita Deus tremendo. Amém, irmãos? 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e as fracas para confundir as fortes, porque Ele diz, eu vou te dar, eu vou ser, eu vou fazer, não é você. Quando a pessoa diz, não, eu estou pronto, pode vir me usar. Eliabe, Samá, os filhos de Davi, ele estava pronto, já era soldado, mas escolheu Davizinho. Deus escolhe coisas fracas, coisas tolas, para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Os improváveis Ele levanta esses. Por que ele? Por que ela? Porque aprove a Deus na sua sabedoria escolher. Se Davi trouxesse o currículo dele para mim, como pastor da igreja, eu acho que o conselho não ia aprovar o salmista Davi com aquele currículo, né, na nossa igreja, no hall de membros. Mas ele escolheu. E aí, ainda pega e não esconde nada e fala que é o homem segundo o coração dele. Pode? Eu podia ter tirado isso do lado, porque depois de tudo que Davi fez, eu coloquei o homem segundo o meu coração. Oxe, Deus, mais menos. Mas Ele é Deus, Ele faz. Pessoas improváveis, só que a pessoa que não dá desculpa. Tem que matar gigante, eu vou matar. Mas todo mundo correu, você vai morrer, você não tem arma, eu vou matar. Olha, Deus pode contar com essas pessoas, gente. Se tem algum aí, ó, que fica forte com Deus, aí Deus vai te usar. Davi não era forte, ele era o menorzinho da casa, ele era fraquinho, era garotinho, semblante até diz que bonitinho. Eu imagino ele ruivinho, meio pequeno, uma carinha de nenenzinho, sabe? Aquela coisinha que cheirava talco. E aí o homem mudou, o que ele virou? Mas era uma pessoa que se aliou com Deus, ouviu a voz de Deus. Isso é maravilhoso. Deus chama, assim fez com Jeremias, e até hoje Ele está chamando, e Ele não aceita desculpa. Eu estou ocupado, não está não. Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não podemos continuar sendo crianças, de forma alguma. Nós não podemos não ter uma visão dilatada das coisas. E Eclesiastes 7:10 diz, nunca diga
que foi ontem, que foi o passado, melhor do que o presente. Nunca diga, porque Deus certamente fará coisas grandes na tua vida. Sabe, as pessoas que vivem de passado falam, mas no passado eu era feliz, no passado acontecia isso. Não diga. Davi nunca falou, que saudade de cuidar das ovelhinhas, que saudade de estar, não, que saudade de ser criança. Quando a pessoa começa a pensar assim, é porque ela não viveu as faixas etárias, as fases da vida. Eu não tenho saudade de ser criança. Eu queria ser um garoto de 18 anos. Foi misericórdia que eu queria ser. Já passei. É uma bênção ter 18, 15. É uma bênção, mas já passei. Estamos vendo para frente, porque Deus tem coisas novas para frente. Deus não é um Deus que trabalha atrás, Ele trabalha na frente. Então olha para frente, coloca na posição, e Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. É o caso de Davi. Uma certa feita, se não me engano está registrado em Salmo 55, versículo 6. Vê o que está lá, Salmo 55, versículo 6. Assim eu disse, isso Davi num momento de crise, né? Porque nós passamos por isso. Assim eu disse, quem me dera asas como pomba, então voaria e estaria em descanso. Um determinado momento Davi diz, olha, a coisa está tão preta para o meu lado, que às vezes andar com Deus também não é melzinho na chupeta. Vai andar num carro blindado, tem que guerrear. Jeremias, você vê a história de Jeremias, mas é homem que está disposto a apanhar, a crescer, não é fácil, irmãos. Deus não te chama, vamos para um parque de diversão, eu te amo, você não precisa fazer nada, vou colocar um monte de gente abanando você lá. Não, é para guerra. E Davi estava disposto, mas uma certa feita ele dizia, eu queria ter asa, eu iria voar para longe, pernoitar bem distante, queria ser uma pomba, para ir embora daqui. Olha a situação que ele vivia, mas era um guerreiro. Mas estava falando isso, esse versículo que nós colocamos, que ele era humano, que ele era gente, que ele tinha tristeza, ele tinha medo, ele queria às vezes sair daquela coisa horrível. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão pensando como Davi, pastor, o meio onde eu estou, não sei se é no serviço, na casa, no casamento, ou na família, pastor, se eu pudesse fugir, pastor, mas eu não tenho para onde ir. Deus está falando com você, muda a tua cabeça, muda a tua mente, que Deus vai te colocar em um lugar seguro, porque Ele te conhece, chama pelo teu nome, você é importante para Ele, Ele te conhece. Amém, queridos? Que Deus maravilhoso é esse, que Deus grandioso é esse. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Tem gente que não cresce, tem garotos que não crescem. Hoje em dia tem menino não, que é menino, mais de 30 anos, na barra da saia da mãe, falando, mamã, que é isso, rapaz? Vai crescer, vai trabalhar, tem que sair, tem que voar, deixa de ser menino. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu sou homem. E o garoto Jeremias com 15 anos, Samuel novinho também, já começou a ser um vaso nas mãos de Deus. Quanto antes melhor, tem muitos adolescentes aqui, jovens aqui, deixa Deus te usar, coloca-se à disposição, que Deus vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos, amém. O Senhor nos capacita para enfrentar os desafios da vida. Virão desafios, mas você vai ser mais do que vencedor. Amém? Você sabia disso? Que você é muito mais do que vencedor. Não pensa que não vem desafio. Se fosse fácil, porque fácil todo mundo faz. Não é verdade? Eu quero me destacar. A luz só brilha no escuro. Está escuridão, acende a luz, mas está tudo aceso, não adianta. Está todo mundo fazendo, não adianta. Por isso que eu sempre digo também que o momento melhor para crescer financeiramente em toda época é na hora de crise, desemprego, a inflação, ou não sei o que, todo mundo falindo, aí é a hora de você crescer. Comigo aconteceu isso. É nesses momentos, até para a igreja perseguida, aí é a hora da igreja crescer. Inclusive, eu vi o Cláudio Duarte falando um estudo sobre isso, que vai perseguir a igreja, diz que vem um avivamento por causa da perseguição. É isso, eu quero que a igreja cresça, cheia,
cheio do fervor, orando. Só se vier a perseguição, porque senão ninguém ora não, porque está difícil o povo orar. É difícil. Tem muitos crentes 6 horas, né? Sabe o que é os crentes 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. É o crente 6 horas, ele nunca ora. Você pode falar assim, ó, me ajuda em oração. Aí é bom, mas crente 6 horas é complicado. Então, queridos, que nós possamos estar afinado com o que Deus quer fazer. Amém? Versículo 7 do texto que nós lemos: não digas, sou menino, porque eu estou aqui para te ajudar. Aí, queridos, aconteceu algumas coisas no versículo 10. Dá uma olhadinha no versículo 10. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares. Então, ele disse, você vai fazer, você vai mudar a situação, você vai fazer coisas maravilhosas. Versículo 9, querido, versículo 9. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, o toque do Senhor, esse toque fez toda a diferença. Tem até um hino que nós cantamos: tocou-me, Jesus tocou-me, né? De paz ele encheu meu coração. Eu preciso receber esse toque. Ele veio, ele falou, ele disse que conheceu, mas aí ele vem e toca. O toque de Deus é transformador. O toque de Deus transforma. Nunca mais ele foi o mesmo. O próprio Deus o tocou. Aí não tem para ninguém. É isso que nós precisamos, esse envolvimento com Deus, de acreditar que Ele faz, acreditar na palavra, acreditar no que Ele fala, e depois Deus tocar. Aí é algo mais. Você vê que tem pessoas que são muito mais ousadas e usadas. Teve um toque de Deus, teve um contato com Deus. Às vezes nós servimos ao Senhor superficialmente. De qualquer forma, a Bíblia diz que Deus sonda o teu coração. Deus sonda o teu coração. Como está teu coração? Teu coração está desejoso de Deus? Quais os planos? O que passa na tua mente? O que passa? Você sabia que às vezes Deus não julga aquilo que você faz, Ele julga a intenção com que você fez algo, quer seja boa, quer seja ruim? Sabia disso? Deus, Ele julga a intenção do coração, não é o que você fez. Sabe aquela coisa que você sabe que você fez sem querer, você não sabia, não foi a intenção, você fala, todo mundo vem com pedra para cima de você, e você fala, mas não foi minha intenção, mas vai pagar a si mesmo. Agora Deus não, Ele não julga por aquilo que você fez, Ele julga pela intenção do teu coração. Qual a intenção que você tem em relação ao próximo? Qual a intenção que você tem em relação a Deus? Qual a intenção que você tem sobre a vida? Como você quer viver? O que você quer que realmente aconteça com você? Você está preparado para um novo de Deus? Para uma mudança radical? Porque o de repente, ontem eu vi essa frase, de repente, mas o pregador diz, às vezes o de repente demora um pouco, mas na demora, de repente, né? Porque a gente pensa, de repente, vai, daqui a pouco, de repente, às vezes demora. Dizia o pregador, eu concordo. Não é todo momento que acontece de repente, mas está tudo caminhando. Mas de repente o vento muda, as coisas acontecem, e você recebe o que você queria, que você desejava. Eu estou falando hoje sobre chamado. Chamado para a luta, chamado para o trabalho, chamado para o serviço do Senhor, chamado para ser um cristão autêntico que trabalha na obra. Não posso dizer que sou um cristão autêntico se eu não faço nada para Deus, nem orar eu oro, não leio Bíblia, não faço nada, não dou um sabonete para uma pessoa que precisa, não faço nada para ninguém. Ele está dizendo, ei guerreiro, vem para cá, começa fazendo alguma coisa, você vai ver onde eu vou te colocar.
É uma pessoa que faz, que se movimenta. Deus enxergou em Jeremias. Por isso que Deus diz: eu te conheço antes de você nascer, eu te formei já assim. E eu quero você para mim, e vou te usar de uma maneira extraordinária. Não tem problema que você pensa que você não é capaz, não tem problema. Mas eu te toco. O primeiro toque de autoridade. A partir daquele momento ele recebeu uma autoridade, coisa extraordinária dentro dele. É uma coisa que a pessoa sente: agora eu posso. Antes eu não podia, mas agora eu posso. Por quê? Eu tenho autoridade. Autoridade é diferente de força, de poder. Autoridade é diferente. Tem gente que tem força, tem gente que até pode, mas o outro, a autoridade vem, para com tudo isso aí. Tem autoridade sobre todos. E Deus, Ele é rigoroso com questão de hierarquia, de autoridade. Inclusive Ele diz que a gente tem que obedecer todas as autoridades, quer boas, quer as más, entende? Mas não tem problema, é autoridade, é Deus que põe, é Deus que tira. Deus não usou o faraó para subjugar o povo? Pastor, mas nós estamos morrendo. Na época do faraó também, até que Deus entrou em ação. Então nós temos que saber o que é autoridade. A Bíblia diz que quando você recebe um homem de Deus na qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta. Se você receber um homem de Deus como teu amigo, você recebe um galardão do amigo. É bem baixinho, entendeu? Então como você recebe as pessoas? Como você vê? Como que é autoridade para você? Como você se desenvolve na vida? Como está teu coração? Ansioso do que? Ainda mais agora que você conhece o Senhor? Com certeza o Jeremias conhecia. Primeiro toque, autoridade. Ponho-te sobre as nações. Ele iria trabalhar com nações, com autoridades, com reinos, com líderes. Ele ia profetizar para eles, tanto líderes religiosos como de países, de nações. Então eu te dou autoridade. Acabou. Ele tinha autorização, como Saulo de Tarso tinha autorização para matar, do Sinédrio tinha autorização para matar. Ele recebeu autoridade. Então Jeremias, você tem autoridade, pode ir no meu nome, pode usar o meu nome. E você sabia que você tem autoridade também? Abrindo parênteses aqui, qual autoridade que você tem? Deus te deu a autoridade de usar o nome do Filho dele, que é o nome de Jesus. E em nome de Jesus o milagre acontece, em nome de Jesus as coisas boas acontecem, em nome de Jesus o mal sai, em nome de Jesus as portas se abrem. Deus deu autoridade para você que crê em Jesus usar o nome dele. Você não tem autorização do presidente da república ou do prefeito da cidade para usar o nome. Vai lá, fala que o prefeito mandou. Você não tem, mas Jesus fala: usa o meu nome, porque meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome vocês farão todas as coisas. Ele passou aí para a gente, irmãos, deu autoridade para nós. Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para expulsar esse mal que está te aprisionando. Você tem autoridade. Como que é gostoso trabalhar com Deus desse, que escolheu Jeremias, que escolheu a mim, que escolheu vários obreiros que estão nesta casa, nesta noite. Que gostoso é você dizer: Ele me chamou, eu sou usado por Ele, eu tenho autoridade. Eu fico muito assim impressionado com a visão que o Jacó teve, assim que ele estava fugindo da casa do seu pai, do irmão, fugindo do irmão. Ele usou o travesseiro como uma pedra, ou a pedra como travesseiro, dormiu à noite, olha, com a cabeça numa pedra. Ele não tinha nem onde dormir, Jacó, que morava num palácio. E ele sonhou ainda, dormindo em cima de uma pedra, ao relento. E ele viu os céus abertos e uma escada que ligava a terra aos céus. Mas ele viu anjos subindo e descendo, trabalhando. Olha só, que gostoso essa conexão céu e terra. Nós podemos, através da nossa fé, movimentar os céus, queridos. Sabia disso? Nós podemos fazer coisas grandes, coisas incríveis, e dizer, como Jeremias, o Deus estava dizendo: eu te dou autoridade sobre as nações, para arrancar, para derribar e também para edificar. Você não vai só destruir, você vai levantar também, porque tem coisa que precisa acabar. Amém ou não? Tem coisas que precisa acabar, tem coisas que precisa levantar e construir.
Amém? Precisamos saber o que precisa ser derrubado, o que precisa acabar, o que Deus vai me usar para acabar, o que Deus vai me usar para edificar. Tem algumas coisas que precisam acabar, que acabam atrapalhando. Tinha cidades que estão dando problema, então você vai lá e acaba com aquela cidade. Você anuncia lá, aquela outra você vai edificar. Então você tem esse poder. Já pensou que autoridade é essa? De edificar e de abater? Então te dou autoridade de derrubar, edificar e também de plantar. Jeremias aí, ele recebe uma nova visão, uma visão diferenciada, que até então a visão dele é que ele era menino, tinha que esperar o processo normal. Parece que às vezes Deus tira do meio da fila ali, que você teria um percurso muito grande, e Ele te coloca, parece que na frente. Não é que Ele faz acepção de pessoas, não. São pessoas que Ele sonda o coração, Ele já sabe a intenção, como eu já disse aqui. Então uma nova visão. Versículo 11, o que está escrito aí no versículo 11? Vamos lá. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira é uma palavra hebraica, shoked, que significa vigilante. É a primeira planta a florescer na primavera. É como se ele ficasse vigiando, como se essas flores que nasciam da amendoeira ficavam vigiando na primavera. Assim mesmo, o que significava isso? Que Deus estava dizendo para Jeremias, que ele era uma pessoa, a partir daquele momento, vigilante, como aquela amendoeira que floresceu. Vigilante, não é mais aquele garotinho, uma pessoa vigilante, uma pessoa ativa. Abriu a visão, abriu algo na amendoeira, que tu vês? Veja uma vara de amendoeira. Aí Deus diz: olha, mudou a visão. Aquela criança que não via nada, agora ele já viu florescer. Pode florescer na tua vida, algo novo na tua vida, pode nascer aí algo. Só que tem gente que não tem expectativa de nada. Expectativa zero é zero, não tem expectativa de nada, tanto faz. Eu lembro que um dia eu conversei com um jovem, eu perguntava para ele: o que você é isso? O que você quer? Tanto faz. E assim, o que você quer? Tanto faz. Tanto faz. Misericórdia. Não é tanto faz, não. Não é um barco à deriva, não. Nós temos um Deus que nos chamou, louvado seja o nome do Senhor, e nos chamou para realizar uma grande obra. Amém, irmãos? Esse Deus mandou te dizer que Ele vai falar com você. Presta atenção, ou durante a noite, ou em sonhos. Presta atenção, analisa a tua vida, vê como você está. Por que Deus te abençoaria? Para quê? Por que Deus vai dar uma empresa e fazer você crescer, você ser milionário, ou você ser um missionário no Brasil inteiro, usado por Ele? Para quê e por quê? Quais as suas credenciais? Então fala: Deus, muda, Senhor. Abre os meus olhos espirituais. Eu quero te ver, Senhor. Abre os meus olhos espirituais. Sem desculpa. Hoje Deus está chamando pessoas. É chamado. Como eu disse, chamado para ser um profeta, um pastor, um grande homem de Deus em qualquer área. Qualquer área. Como eu profetizava quando eu cheguei aqui há 22 anos atrás, de doutores na nossa igreja. Hoje nós temos muitos doutores na nossa igreja. As pessoas riam quando falava isso, porque pessoas de um nível mais ou menos não frequentavam as igrejas naquela época. Vocês lembram? Quando eu cheguei aqui 22 anos atrás, não tinha animal amarrado não, mas não tinha quase carro. Olha hoje como é que está. E Deus trouxe, Deus traz o pobre, Deus traz as pessoas mais simples, e traz uma pessoa, de qualquer pessoa, desde que tem um coração pulsando, desde que é a imagem e a semelhança de Deus. Deus te convida nesta noite, dizendo: eu te conheço, desde o ventre da tua mãe, eu te conheço. Salmo 139 já fala isso. Salmo 139, versículo 15, 16, vai falando que você estava lá no ventre da sua mãe, seu corpo era informe, e aí ele estava te vendo, ele estava escrevendo a tua história. No decorrer dos versículos vai dizendo isso. Ele estava lá, sendo testemunha na hora que você estava sendo gerado. Era informe. É quando deu positivo lá no laboratório, que você vai lá, não dá nem para ver, Deus já te via, Deus já estava tecendo ali.
Então não é por um acaso que você está aqui nesta noite. Coloque-se de pé neste momento. Eu quero perguntar para você: quem já teve algum chamado, alguma visão, não igual essa, mas você sabe que foi Deus que falou com você? Deixa só um sinalzinho com a tua mão para me ver, só por curiosidade. Olha aí, ó quantas pessoas. Quantas pessoas querem trabalhar para Deus? Quantas pessoas querem falar: Deus, eu estou aqui, eu quero crescer diante de Ti, diante dos homens, porque a Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, entendeu? Ele crescia em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Então eu quero, Senhor, eu não quero ser uma luz apagada. Eu sei que é uma multidão que eu vou convidar essa multidão para vir aqui à frente. Nós não vamos orar, não dá mesmo para vocês por imposição de mãos, mas nós queremos liberar uma unção para abrir os teus ouvidos, para você ouvir o que Deus tem para você.